Eles pensaram que era apenas mais uma pedra. Do espaço profundo, um andarilho, objeto interestelar, inofensivo, silencioso, a deriva em direção ao Sol. Mas então o captura feita pelo telescópio espacial James Webb, algo que ninguém esperava, um coma, brilhando em um vermelho profundo simétrico além. Explicação natural, sem água, sem cauda. Nenhum sinal familiar de um cometa, apenas dióxido de carbono liberado por meio de processos mecânicos. Precisão. E agora os cientistas estão sussurrando algo que jamais imaginariam. Eles diriam em voz alta. E se isso não for um cometa, afinal? A última vez que algo aconteceu, assim que isso aconteceu foi em Oumuamua, e que já causaram ondas de choque por o mundo da astronomia. Mas 3 olhos. Atlas, este não é apenas um desafio. O que sabemos? Isso reescreve as regras, e a cada dia que passa fica mais perto. O que o telescópio James Webb acabou de descobrir confirmou que cerca de 3 Atlas é mais do que chocante. É aterrorizante e ninguém, nem mesmo a NASA, está preparada para isso. Venha seguir. Desde o início, 3 Atlas se destacava de tudo o que pensávamos. Nós entendemos sobre o espaço interestelar, visitantes. Em vez de um coma caótico feito de vapor de água e poeira, a teia. O telescópio detectou algo completamente diferente. Uma enorme esfera vermelha de gás, quase do tamanho da Terra, a Lua. Distância, expandindo-se uniformemente em todas as instruções. A cor não era pálida ou gélido, brilhava com um carmesim sinistro. Matiz. E o mais alarmante é que não era água formando esse halo. Era carbono, dióxido e somente dióxido de carbono. Nesta distância do Sol, a água deveria foram dominantes. Todos os cometas que já vimos observaram nesta faixa evapora de água primeiro, criando caudas espetaculares. E jatos que tornam até mesmo o quintal um espaço pequeno. Os telescópios vibram de entusiasmo, mas Atlas não seguiu esse manual de regras. Parecia operar sob regime completamente física diferente. Não havia jatos. Sem explosões descontroladas, nenhum sinal de caos. Apenas uma liberação lenta e constante de CO2, como algo havia acionado um interruptor e estava agora liberando a consciência com um controle silencioso e misterioso. Os astrônomos voltaram sua atenção para o núcleo, o centro sólido do coração, do coma, e o que eles encontraram enviado, arrepios percorrendo suas espinhas. Cedo, as estimativas do Hubble sugeriram que o núcleo era minúsculo, com apenas 300 a 500 metros, em toda parte. Mas quando a Webb e a SFAREX começaram, varredura em comprimentos de onda próximos ao infravermelho, a intensidade da luz refletida essas dimensões não chegam nem perto. De acordo com modelos repetidos, o núcleo pode, na verdade, estar a mais de 46 quilômetros de distância. Ampla, tornando-a maior que 90% de todas as outras cometas já observados. Esse tipo de massa deveriam ter deixado o Atlas óbvio desde o início. Começar, seu campo gravitacional sozinho poderia ter distorcido a luz de estrelas de fundo. Mesmo assim, de alguma forma, permaneceram invisíveis até agora. Como os cientistas sugeriram a refletividade pode não vir do núcleo, mas de partículas na coma. Mas a teoria desmoronou quando eles analisaram a curva de refletividade. Era muito suave, muito consistente. Parecia planejado. O corpo natural deve dispersar a luz, aleatoriamente. Mas isso era simétrico, polido e uniforme, como um espelho feito por mãos inteligentes. Cada cometa tem uma voz e, na maioria dos casos em que a voz é água. Como ao se aproximar do Sol, a água congelada se transforma em vapor, formando aqueles icônicos brilhos, caudas. Mas 3 Atlas permaneceram, um silêncio sepulcral. Os dados espectrais confirmam que a água está presente abaixo dela. Superfície está lá, à espera, adormecido, mas não está surgindo. Em vez disso, apenas 4,5 quilogramas de água são liberados por segundo, um décimo do que se espera. Uma teoria diz que a intensa emissão de CO2 é agindo como um cobertor térmico, refrescando a superfície e o aprisionamento da água por baixo. Outro diz que a água está enterrado muito fundo, inacessível pela luz solar. Calor, mas aqui está o problema. Mesmo as teorias não conseguem explicar a consistência. Não há rachaduras, nem interrupções, nem nada. Picos de vapor de água. Apenas um constante ritmo de CO2 repetidamente como uma máquina. E isso levanta a questão. E se a ausência de água não for um problema? Coincidência? E se for intencional? Se um objeto desafia tudo o que sabemos? Sobre cometas não deveria ser a manchete? Notícias? Quando o Oumuamua foi descoberto em 2017, o mundo explodiu em curiosidade. Em poucos dias, a notícia estava em todos os meios de comunicação, como cientistas de Harvard até mesmo sugerindo poderia ser tecnologia alienígena. Mas Atlas III, nada, silêncio. Da NASA. A SFAREX detectou Atlas em agosto de 2025. Capturou a enorme mancha vermelha, a inexplicável falta de água, a estranha reflexividade.
mas não havia imprensa. Comunicados, nenhuma entrevista, nem mesmo tweet. Os dados foram discretamente ocultados em uma postagem no blog semanas depois, como se fosse rotina, como se não fosse história sendo feito. Alguns especialistas atribuem isso a protocolo. Outros dizem que se trata de evitar especulação, mas cada vez mais vozes em a comunidade científica está começando a dizer o que muitos estão pensando. Isso parece familiar, isso parece controlado, e se a NASA está mantendo silêncio, talvez seja porque eles sabem mais do que são. Ditado. 3. O Atlas não há apenas óleo, estranho. Move-se de maneiras que desafiam mecânica celeste. Sua trajetória é não apenas interestelar, é impossivelmente preciso. Ao contrário dos cometas tradicionais que são lançados em nosso sistema por perturbações gravitacionais ou passivamente, deriva ao longo de trajetórias hiperbólicas. Atlas 3.2 parece estar seguindo um plano calculado, rota, aquela que roça bem de perto, o suficiente para planetas e radiação solar para coletar dados, mas nunca tão perto a ponto de ser desestabilizado. Quando sua trajetória projetada era inversa, os astrônomos ficaram chocados com a engenharia envolvida. O objeto parecia ter feito microcorreções em pleno voo. LEVs, mudanças angulares quase imperceptíveis que não deveria ser possível para um ser natural. Corpo, esses ajustes de curso exigem energia, intenção e consciência, em outras palavras. Em outras palavras, este objeto não está apenas se movendo através do nosso sistema solar, é navegando por ele. E quando esses caminhos eram comparados com dados históricos, observações de anomalias do céu profundo, alguns pesquisadores acreditam que este objeto ou algo parecido pode ter passado por perto. A Terra antes, escondida na antiguidade, observações confundidas com estrelas ou eclipses, como se esta não fosse a primeira vez. Visita, como se conhecesse o caminho. Enquanto James Webb se concentrava no espectro, análise de 3 atlas oculares como isso fez uma descoberta que agora está sendo muito comentada, debatido a portas fechadas. O objeto emite uma assinatura espectral correspondente para moléculas orgânicas complexas, não incomum no espaço profundo. Mas o que tornou isso possível? Essa proporção era assustadora e arranjo dessas moléculas. Em vez disso, de dispersão aleatória, os dados revelaram um ritmo químico repetitivo, metanol, monóxido de carbono ou formaldeído, não, dispersos, mas em camadas estruturados, ou a sobreposição de camadas imitava o padrão da proteína, dobramento encontrado em formas de vida terrestre. Agora sejamos claros, ninguém está dizendo, o Atlas dos 3 olhos está vivo, mas a ordem molecular sugere a finalidade do projeto. Uma teoria marginal que agora está lentamente entrando em cena. Círculos convencionais postula que as moléculas podem fazer parte de um sistema biológico. Sonda, não uma mensagem para ser lida, mas uma para ser inalado por uma biosfera planetária. Resumindo, uma carga útil. E se a Terra, a atmosfera interage com estas moléculas da maneira exata, não temos anos para nos preparar. Podemos apenas, tem meses. Em uma manhã tranquila do final de julho, o CEI, o Instituto captou um sinal, não de um sistema estelar, não do espaço profundo, mas de algum lugar entre Marte e Júpiter. Foi breve, de banda estreita e repetitiva, e quando decodificado em áudio soava estranhamente semelhante a um tom sintético pulsado, semelhante a um farol rotativo usado nos primórdios do radar ou do sonar submarino. Normalmente, a STY descartaria isso como interferência terrestre, mas não conseguiram. O sinal se movia em sincronia com a trajetória do 3I Atlas. Conforme o objeto se deslocava ligeiramente, o ponto de origem também se deslocava. O sinal não vinha da Terra, ele estava seguindo o cometa. Durante 17 minutos, esse som ecoou por vários observatórios. Então, silêncio. Quando o SETI tentou triangular a posição, seus sistemas sofreram uma falha total de dados. Os registros foram apagados, as antenas desalinhadas, os backups internos corrompidos. E assim, a história desapareceu. A explicação oficial: uma falha climática, mas todos os engenheiros envolvidos assinaram acordos de confidencialidade. Alguns se demitiram. E um deles foi recentemente hospitalizado após afirmar ter ouvido o sinal em seus sonhos. O telescópio James Webb opera no infravermelho, sendo capaz de detectar assinaturas de calor de bilhões de anos atrás. Quando apontado diretamente para o núcleo de Atlas, os cientistas esperavam encontrar um núcleo frio e sólido, típico de cometas. Em vez disso, encontraram uma linha reta, não baixa, não variável, mas perfeitamente zero. Isso é impossível. Todos os objetos no espaço emitem alguma radiação infravermelha. Mas o Atlas de 3 olhos parecia não absorver nem refletir nada. Era como se não estivesse lá, ou pior, como se existisse em uma dimensão térmica separada.
Essa anomalia levou a uma verificação cruzada com outros instrumentos, incluindo o Solar Orbiter da ESA. Eles confirmaram: o núcleo do objeto era um vazio, não refletindo calor, não apresentando espectro de absorção, nem mesmo quando atingido pelo vento solar. A única conclusão lógica era aterradora. O núcleo do objeto não era feito de nenhum material conhecido. Que estava camuflado era oco ou uma projeção. Alguns agora acreditam que o que estamos vendo pode não ser o próprio objeto, mas uma casca, uma isca, uma máscara para algo oculto por trás de frequências que ainda não compreendemos. Algo que nos observa muito antes de termos as ferramentas para nos observarmos também. Quando pesquisadores aprimoraram a imagem de 3 atlas oculares COMA, usando a transformada de Fourier e filtros multiespectrais, depararam-se com um fenômeno arrepiante oculto na nuvem de gás. O que deveria ser aleatório, na verdade, era um padrão fractal repetitivo, não uma nem 2 vezes, mas em todos os quadros capturados ao longo de um período de 17 dias. O padrão não era decorativo, era estruturado, geométrico e recursivamente aninhado, como se a nuvem estivesse codificando informações na forma de um algoritmo visual. Uma equipe tentou mapear o fractal para constantes matemáticas conhecidas. Os resultados se alinharam de forma assustadora com a proporção áurea e a sequência de Fibonacci, ambas profundamente enraizadas na ordem natural, mas também na consciência humana. Seria isso uma assinatura interestelar, um teste, uma armadilha ou algo ainda mais perturbador? Uma forma de comunicação que apenas uma inteligência suficientemente evoluída seria capaz de perceber. De qualquer forma, a mensagem não era destinada aos nossos instrumentos. Era destinada às nossas mentes. À medida que os dados de 3 cometas Atlas foram compartilhados com equipes de bioinformática em todo o mundo, uma correlação surpreendente surgiu. O arranjo molecular das partículas emitidas pelo cometa, particularmente certos compostos ricos em carbono, apresentava uma sobreposição quase perfeita com sequências encontradas no DNA mitocondrial, especificamente em regiões ligadas ao envelhecimento celular e ao desenvolvimento neurodegenerativo. Isso levou à formação de uma nova teoria controversa de que o Atlas de 3 olhos carrega um código biológico ressonante, não para infectar ou mutar, mas para ativar instruções genéticas adormecidas. E se esse objeto não estiver trazendo algo novo, mas ativando algo ancestral? E se nossa evolução não for aleatória, mas sim cronometrada? E se o Atlas de 3 olhos for o relógio cósmico? As implicações são avassaladoras. Isso não seria contato, seria reconexão. Um interruptor acionado a anos-luz de distância. Um interruptor que poderia acelerar a cognição, a memória, até mesmo a consciência, ou extingui-la por completo. Diversos observatórios ao redor do mundo relataram a mesma anomalia bizarra, um atraso entre a luz emitida pelo cometa e a assinatura gravitacional que ela deveria produzir. Isso não deveria ser possível, já que a gravidade é instantânea nessa escala. Mas ao refinar os modelos, os dados revelaram uma segunda massa invisível seguindo exatamente 312 mil quilômetros atrás do cometa 3I Atlas. Esse fantasma gravitacional não podia ser visto na luz visível, infravermelha, ultravioleta ou em ondas de rádio. Mas sua atração era real. Ele deslocava partículas solares, curvava as caudas de cometas e causava distorções mensuráveis em estrelas de fundo. Sua massa era comparável à de um pequeno asteroide, mas era completamente silencioso. Sem emissões, sem radiação, sem dados, apenas presença. Alguns teóricos acreditam que isso poderia ser uma sonda, um parasita ou até mesmo o objeto verdadeiro, com 3 Atlas atuando apenas como uma isca frontal, uma máscara escondendo o rosto. E se isso for verdade, então tudo o que vimos até agora é apenas uma cortina. O que realmente está se movendo em nossa direção está por trás dela. Há 2 semanas, um documento vazado de um importante contratista aeroespacial sugeriu que o Escritório das Nações Unidas para Assuntos do Espaço Exterior, UNUSA, recebeu uma transmissão classificada da NASA, ESA e CNSA, confirmando que o objeto anômalo 3-2 Atlas não se comporta mais de acordo com os modelos celestes esperados, e sugerindo uma coordenação multinacional para intensificar a observação planetária. O vazamento foi rapidamente negado, apagado e desacreditado. Mas os registros internos das redes de satélite revelaram algo que não pôde ser apagado.
um pico nas comunicações criptografadas em todos os telescópios orbitais e conjuntos de telescópios de espaço profundo, seguido por uma atualização sincronizada de firmware. Um evento que normalmente leva meses para ser coordenado, mas que aconteceu globalmente em menos de 36 horas. Por que tanta urgência? Por que tanto silêncio? Por que atualizar todos os telescópios da Terra ao mesmo tempo? E o que eles estavam planejando rastrear ou esconder? Enquanto cientistas da ESA e da NASA tentavam modelar os objetos que emitiam. O 2 repetidamente perceberam um pulso rítmico embutido nos intervalos de emissão. Mas não se tratava de um ritmo qualquer. O espaçamento entre as emissões correspondia aos intervalos de tempo de Planck, quando escalonados logaritmicamente. Para contextualizar, o tempo de Planck é a menor unidade de tempo mensurável na física, o tique quântico do universo. Quando sobreposto a sistemas globais de relógios atômicos, diversos instrumentos de alta precisão em Genebra, Tóquio e Boulder começaram a registrar desincronizações de microcondutância. Era como se algo na frequência do Atlas de 3 olhos estivesse distorcendo o espaço-tempo local, de forma sutil o suficiente para ser negado, mas consistente o bastante para quebrar o consenso temporal entre os satélites. Mais assustador ainda, relatos de civis começaram a chegar em massa de observatórios, relógios perdendo a sincronização, drones perdendo a sincronização, e alguns sistemas militares confidenciais apresentando erros de desincronização temporal. Se o Atlas de 3 olhos consegue distorcer o tempo à distância, o que acontece quando ele se aproxima? Embora a coma de 3 submarinos Atlas permanecesse ativa e expelindo CO2, uma nova varredura do James Webb revelou que a temperatura do núcleo havia caído muito abaixo dos níveis previstos, chegando a quase 40 Kelvin, aproximando-se do zero absoluto. Essa temperatura é fisicamente incompatível com a atividade de desgaseificação observada. Em outras palavras, um núcleo tão frio não deveria estar ativo. O que é ainda mais estranho é que o mapeamento térmico mostra uma zona fria perfeitamente esférica, nitidamente delimitada e sem gradiente térmico. Isso significa que algo não natural está regulando a temperatura interna. Alguns agora suspeitam que o objeto possua uma câmara criogênica em seu interior, potencialmente armazenando material sensível ou até mesmo preservando algo. Poderia ser um receptáculo para a vida ou para a morte. A ideia de que 3 satélites Atlas poderiam ser um mecanismo de transporte, mantendo um núcleo congelado através do espaço profundo, para então liberá-lo ao atingir a proximidade da Terra, deixou de ser uma teoria marginal para se tornar um tema central entre os astrobiólogos. E se for criogênico, então foi projetado para despertar. O Very Large Telescope, VLT, no Chile, realizou imagens fotônicas de alta velocidade da passagem de 3 atlas oculares atrás de estrelas distantes, uma técnica comum para aprender sobre a forma de um objeto. Mas os resultados revelaram algo impossível: ecos de luz. Ou seja, após a passagem do cometa, tênues sombras e reflexos continuaram a aparecer como se o objeto tivesse deixado uma marca no espaço-tempo. Esses ecos não desapareceram como de costume. Eles persistiram por horas, depois por dias, mudando sutilmente de posição com a rotação da Terra. Astrofísicos tentaram descartá-lo como efeito de lente gravitacional, mas o fenômeno persistiu mesmo com o uso de diferentes filtros, câmeras e instrumentos. Era quase como se o objeto estivesse se duplicando em diferentes dimensões, ou como se estivéssemos vendo versões simultâneas dele de outros pontos no tempo. Uma equipe de óptica quântica de Harvard agora acredita que podemos estar lidando com uma forma de eco temporal, um efeito colateral de um objeto não limitado pelo tempo linear, algo que existe em muitos momentos simultaneamente, mas que só nos permite ver uma parte dele em um dado instante. Após meses de análise, um grupo heterodoxo de mitólogos comparativos e astrofísicos começou a publicar uma ideia que seria risível até então. Eles encontraram registros antigos espalhados por diversas civilizações. Sumérios, Duon, Maias, o Vale do Indo. Todos se referiam a uma estrela que retorna a cada 13 vidas e carrega consigo um espelho que vê a alma da Terra. As descrições coincidiam de forma assustadora com observações modernas do Atlas dos 3 olhos. O olho vermelho no céu, a luz simétrica, a passagem silenciosa sem rastro. Os antigos até descreviam rituais de quietude que coincidiam com sua chegada, como se antecipassem um sinal ou aguardassem um julgamento. Esses registros, antes descartados como mito,
estão agora sendo reavaliados pelos historiadores do ET-1. Porque se 3 Atlas não é um cometa, mas um sensor, um observador ou um presságio, então talvez aqueles que vieram antes de nós já soubessem o que ele significava. E se eles se prepararam, talvez nós também devêssemos. Depois de tudo o que o telescópio James Webb capturou, depois de cada sinal, sombra e anomalia que tentamos racionalizar, uma verdade está se tornando inegável. 3 Atlas não está aqui para passar, está aqui para refletir. Este objeto, ou qualquer inteligência que se esconda por trás de seu véu, entrelaçou-se em nossos mitos, nossa física e agora em nossa própria percepção da realidade. Seu momento, sua estrutura, seu silêncio não são coincidência. São deliberados, calculados e ancestrais. Ele não chegou. Ele retornou. A razão pela qual ele rompe com nossos modelos é porque nunca foi feito para obedecê-los, porque ele não opera dentro de nossas regras. E talvez nós também não. Talvez sejamos a anomalia que ele veio observar, julgar ou despertar. Os governos podem permanecer em silêncio. As agências podem fingir que é apenas mais uma rocha espacial, mas os instrumentos já não estão em silêncio. Os padrões são precisos demais, e o efeito já se propaga, não só pela nossa atmosfera, mas também pela nossa memória, nossa biologia, nosso passado. Porque o Atlas de 3 olhos não reflete apenas a luz, ele reflete quem nos tornamos. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas e vir algo olhando de volta, não desvie o olhar. Você pode não estar olhando para um cometa. Você pode estar olhando para o espelho da nossa própria origem ou do nosso fim.